E aí, para falar sobre isso, eu queria tocar num ponto que a Isabela falou, porque o Datafolha também fez um levantamento sobre a avaliação do governo do Rio de Janeiro. E depois dessa operação contenção, Cláudio Castro alcançou o melhor número de aprovação desde o início da gestão. 40% dos cariocas disseram que o governo é ótimo ou bom. 23% consideram a atuação do político regular e 34% acham que a atuação dele é ruim ou péssima. O trabalho da gestão Castro na segurança pública também foi melhor avaliado após a operação contra o Comando Vermelho. A gente tem aqui na nossa tela, porque essa operação deixou 121 mortos e 37% das pessoas, olha aqui, ó, aprovaram, 37% aprovaram a operação, mesma taxa dos que consideram o trabalho ruim ou péssimo. E a proporção de quem considera essa gestão, uma gestão, está aqui, regular, é um pouco menor. Né? Então, eu queria entender de você, o Ricardo, se essa operação tem um cunho político, já que ela aconteceu um ano antes de uma eleição. Né? E não é a primeira vez que isso acontece, em 2020 aconteceu a mesma coisa, em outras eleições isso se repetiu. Me parece que sim, Leandro. Só queria tocar num ponto anterior. Tu fizeste várias perguntas ali, né? Se o carioca se sente mais seguro, se o crime vai diminuir, enfim. Eu acho que as respostas todas são não. Só que a grande questão é que as pessoas podem não se sentir mais seguras, mas elas se sentem vingadas. E é por isso que elas apoiam essa operação. Isso que é muito preocupante, que a gente chega num ponto que boa parte das pessoas estão vivendo numa situação de tanta insegurança que elas apoiam esse tipo de mortandade, mesmo que isso não tenha qualquer resultado concreto. Eu vou dizer até mais, eu acho que se perguntassem para as pessoas, considerando assim, olha, depois dessa operação a violência vai aumentar, eu tenho certeza que muita gente vai apoiar a operação mesmo assim, porque o sentimento é de vingança, porque o pensamento é com o fígado e não com a cabeça, né? Então essa situação é realmente muito, muito preocupante e é necessário que o governo, em especial o governo federal, tenha uma atenção maior para o tema da segurança pública. Agora, especificamente a tua última pergunta, me parece que sim, é uma operação com objetivo político, até porque a gente não pode ignorar que existe um contexto de que temos vários governadores de direita, de extrema-direita no Brasil, e, neste momento, o governo federal está numa situação de crescimento da sua popularidade, sobretudo depois do episódio do tarifaço do Donald Trump e do papel que Eduardo Bolsonaro teve nessa situação toda. Então, é uma tentativa também de recuperar a popularidade da direita, da extrema-direita, tentar estabelecer alguma diferenciação com o governo federal e mostrar para a população que, de maneira geral, apoia esse tipo de atitude, que votar em candidatos dessa linha ideológica é a maneira de garantir que essas operações vão continuar. Virou uma confusão, né, Isabela? Obrigado por você ter voltado aqui no All News. Ficou mais evidente essa confusão depois que o Cláudio Castro disse que não pediu a GLO, que é a garantia da lei e da ordem, para ter o apoio das Forças Armadas, mas avisou a Polícia Federal que haveria essa operação, pediu ajuda da Polícia Federal. A Polícia Federal não quis ajudar porque disse que os alvos da operação não batiam com os alvos que a Polícia Federal tinha dentro do complexo do Alemão. Eu quero entrar na PEC da Segurança Pública, pegar isso como gancho, mas eu queria entender de você. A PEC da Segurança Pública pode ser uma solução? E isso ficou mais claro, mais evidente que foi uma operação política por conta dessa confusão entre o governo do Estado do Rio e o governo federal, Isabela? Acho que sim, que foi uma operação que tem cunho político e que, eu acho que é importante dizer isso, e que até o momento tem sido vantajosa para o Castro, né? E não só, mas como o Ricardo lembrou, a gente teve uma espécie de reunião, né, em que houve o apoio de outros governadores do campo da direita, entre eles o Zema, o Caiado e o Tarcísio, que participou remotamente, para apoiar o Castro. Então, ou seja, a gente está falando de uma operação que ela teve, digamos, um impacto político não só para o governador do Rio de Janeiro, mas ela tem sido instrumentalizada e tem um impacto político para o campo da direita e da extrema-direita, e principalmente se a gente for pensar na articulação desses governadores, que a gente está falando de estados relevantes, de pessoas que entre eles existem, alguns desses nomes inclusive estão pleiteando serem presidenciáveis. Então a gente está falando sim de uma operação que ela não pode
ser dissociada do contexto eleitoral, do contexto político a um ano da eleição. Então, isso é uma questão. A segunda coisa que eu diria, basicamente, é a seguinte, antes de entrar na questão da PEC da segurança pública, é que talvez a gente esteja assistindo agora um momento no Brasil que é de traçar uma linha em que a gente vai ver duas situações. Aqueles políticos que, para agradar a opinião pública de maneira mais imediata, seja porque tem uma percepção equivocada e pouco técnica das questões de segurança pública e como resolver, ou movidas por um senso de injustiça ou por um senso de vingança, seja o que for, em que, para agradar a população, a gente vai passar por cima de tudo, por cima da lei, por cima da Constituição, por cima do Estado de Direito, para agradar a população e conseguir voto. E, por outro lado, políticos que podem, nessa situação, se comportar e fazer o que é esperado da política, que é lidar com as questões relacionadas ao bem comum, com questões relacionadas a como a gente vai conseguir lidar, conviver em sociedade, resolver esses problemas, mas dentro daquilo que é uma série de preceitos internacionais e também da nossa própria Constituição. Então, acho que a gente está passando no Brasil hoje um momento muito crítico e muito importante. Eu acho que daqui para frente a gente pode ter, basicamente, essa linha traçada e saber exatamente que tipo de político vai fazer um tipo de gestão que é parecido com, por exemplo, a de Bukele, né, que encarcera a população, que tem apoio da população local, mas que basicamente adota medidas que elas não funcionam efetivamente do ponto de vista da segurança pública, mas elas acabam sendo aquilo que a gente chama de populismo punitivista. Então, ou seja, se apropriar de uma pauta que tem apelo popular e oferecer uma resposta que ela não é efetiva do ponto de vista técnico, mas ela gera ibope e ela consegue apoio, consegue voto. Eu acho que é basicamente isso que está em questão.